Maravilha, pessoal! Estamos de volta com mais um episódio do Fala aí, Julieta, para vocês. Eu sou Messia Nascimento, servidora do CISB-UFES. Bem-vindos, caros ouvintes! É um prazer estar aqui novamente. Eu sou Tatiane Santos, bibliotecária do CISB-UFES. E neste mês de dezembro, nós traremos para vocês um assunto muito pertinente, que precisa ser debatido por todos. Exatamente, Messia. Vamos conversar sobre exclusão digital. Muitas pessoas acham que exclusão digital significa falar daqueles que não têm notebook, computador, smartphone, internet e outras tecnologias de informação e comunicação. Mas será que é isso mesmo? Tati, para entendermos esse assunto tão complexo, nós convidamos a professora Bárbara Coelho Neves. Ela é da Universidade Federal da Bahia, pós-doutora em Ciência da Informação e pesquisadora de diversos temas como tecnologia, inclusão social e educação para participar dessa nossa conversa. Professora Bárbara Coelho, seja bem-vinda. Olá, Messia. Olá, Tatiane. É uma alegria estar aqui com vocês no podcast Fala aí, Julieta. Sem sombra de dúvidas, a inclusão digital é uma das pautas mais importantes da sociedade quando pensamos em inclusão social para a reconstrução de uma nação justa. Programa como o de vocês cumpre um papel essencial, que é o de trazer para as pessoas esta possibilidade de reflexão em meio ao mar de informações e desinformação também, que acontece aí na internet. Professora Bárbara, a exclusão digital é mais uma consequência das desigualdades sociais. Mas, de um modo geral, o que seria a exclusão digital? Obrigada pela pergunta, Mércia. A exclusão digital, também conhecida como digital divide ou brecha digital, em linhas gerais, compreende a disparidade entre pessoas, empresas e países que têm e os que não têm acesso à tecnologia digital e à internet. Isso em linhas gerais. Como você bem comentou, a exclusão digital é consequência direta da exclusão social e contribui para mais desigualdades como uma mola motriz dessa engrenagem cíclica. Contudo, hoje sabemos que a noção de exclusão digital e sua implicação lógica são extremamente problemáticas. E é aí que eu gostaria de explicar isso em 2 pontos. Vamos lá. O primeiro é que achar que os problemas sociais podem ser resolvidos exclusivamente por meio do fornecimento de computadores e celulares, isso é uma falácia. E o segundo ponto é que a academia e os governos, durante muito tempo, entenderam que resolver a exclusão digital seria apenas com o consumo de tecnologia. Mas confesso que, para mim, hoje falar de exclusão digital é falar do par dialético inclusão digital, de maneira que não se consegue dissociar uma da outra. Na atualidade, é muito visível a imbricação entre a desigualdade social e a exclusão digital, sendo a conexão o elemento-chave num mundo cada vez mais globalizado. Contudo, vale destacar que compreendemos a inclusão digital como uma categoria de análise, sendo esta para si um objeto político. Professora, durante a pandemia da Covid-19, muitas pessoas não tiveram opção para continuar suas atividades de maneira remota, a exemplo do trabalho home office e do estudo via ensino EAD. Sendo assim, de que forma essas situações afetaram as classes menos favorecidas da nossa sociedade? Olá, Tatiane. Discutir o uso de tecnologias digitais implica pensar em quais resultados são idealizados para esta aplicação, pois o uso dessas tecnologias visa o desenvolvimento e melhoria do campo educacional pedagógico. A sociedade carece de novas e boas ideias e práticas pedagógicas que incluam essas tecnologias digitais. Quando o assunto se direciona
para atividade laboral e acadêmica científica por meio das tecnologias digitais, como foi o caso do que presenciamos durante os anos mais intensos da pandemia da Covid-19, a variável mais relevante é a conexão. O tipo de conexão é um fator preponderante para o uso das tecnologias na educação, uma vez que atividades síncronas, por exemplo, aulas online, requerem muito mais banda. Nesse contexto, os estudos que mapeiam a exclusão digital, como é o caso do estudo de internet em domicílio do CETIC, e aí a gente tem o estudo mais atual, que é o 2020-2021, permitem ilustrar o cenário de desigualdade no acesso às tecnologias no Brasil e seus reflexos no ensino da rede pública, que estão desprovidos de uma boa conexão à internet e, por isso, têm dificuldades de banda larga, de banda de internet. A falta de estrutura na rede pública de ensino para enfrentar e amenizar os efeitos da pandemia na sua comunidade, assim como o despreparo para o uso das tecnologias educacionais digitais por parte dos profissionais e gestores da educação, contribuíram em larga escala para esta defasagem. Durante a crise sanitária, eu acredito, que ficou patente que a inclusão digital não depende somente de equipamentos, mas também daquilo que tenho chamado desde 2007 de convergência de recursos, baseado nos modelos de acesso que convergem equipamentos, conectividade e letramento. Segundo matéria publicada no site Iberdrola, a desigualdade no acesso à internet e às TICs afeta 52% das mulheres e 42% dos homens no mundo. Logo, quase a metade dos habitantes do planeta não tem acesso à internet e a maioria destes são mulheres. Como se explica isso? Messia, esta é uma excelente pergunta. Acredito que a resposta precisa ser buscada na sociologia. E desse modo gostaria de recuperar trechos de uma fala do Gessé Souza, que escutei recentemente sobre a nossa sociedade oligárquica, patriarcal e escravista. Ele abre aspas, Ele cita: existe uma compreensão dominante onde as ideias são construídas para que a maior parte da sociedade deva atender os interesses econômicos de uma pequena elite. Fecha aspas. Temos uma elite massacradora e uma classe média que é faminta por poder. Os dados que você apresentou nesta questão, para mim, apontam algo que o Jean Van Dijk destacou que, em seu livro sobre Digital Divide, que a exclusão digital aprofunda onde ela parou de crescer. Isso é muito importante. Ou seja, a exclusão digital aprofunda onde ela parou de crescer. Acredito que podemos ainda adicionar a esta afirmativa de explicação, à sua pergunta, é que na primeira onda da exclusão digital, no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, era entendida como um fenômeno com características de barreiras socioeconômicas, onde se teve um movimento de popularização dos computadores, visando o consumo e não a apropriação destas tecnologias. A exclusão digital, por motivos de gênero, é um movimento que passa despercebido em função da sua sutileza. Entretanto, ela afeta atividades em que dificilmente se imaginaria a existência de julgamentos e atribuições baseadas no sexo biológico e não na aptidão ou vocação. No caso específico das mulheres, para explicar melhor essa situação, é necessário entender os fenômenos de difusão tecnológica e como eles imprimem uma trajetória histórica de exclusão em certos grupos sociais. Ou seja, existe um antecedente histórico que deixa as mulheres em desvantagem, assim como as pessoas pretas. Com os diversos avanços na ciência,
Acreditávamos que a exclusão digital desapareceria no mundo com a popularização da tecnologia. Mas por que este problema persiste até hoje? É verdade, Tatiane. Esta pergunta se relaciona com a anterior, pois na origem do debate brasileiro sobre a exclusão digital, apareceu tardiamente a discussão sobre a autonomia dos cidadãos na cultura digital e também da apropriação tecnológica de forma crítica e da diversidade cultural. Ou seja, esses debates apareceram muito tardiamente. Assim, observamos que o problema persiste porque existem forças invisíveis que advêm do contraditório entre Estado, governo e a luta de classes da própria sociedade. A reprodução de privilégios é algo que não podemos deixar de fora desta discussão, por ser um elemento essencial na manutenção do status quo das exclusões. Vale salientar que o Brasil voltou ao mapa da fome, neste ano de 2022. E a escala Gini, que é a principal forma de demonstrar a desigualdade social, que historicamente tem se aprofundado no âmbito da sociedade, por meio da concentração de renda, mostra que o Brasil tem 48,9%, por cento aí na escala Gini, ficando atrás somente da Zâmbia, que tem 57,1%, e do Zimbábue, que tem 50,3%. Então, a escala Gini é o seguinte, quanto mais próximo de zero, menos desigualdade. E quanto mais próximo de 1, mais desigualdade. É uma escala que vai de 0 a 1, e aí o Brasil aparece na posição 48,9, ou seja, quase 49, nessa escala Gini. Então, isso demonstra o quanto o país é desigual e isso tanto reflete nas discussões na questão da exclusão digital, como também a própria exclusão digital alimenta esse processo. Professora, existem vários tipos de exclusão digital, como exclusão de acesso, exclusão de uso e exclusão da qualidade de uso. Poderia resumir um pouco sobre o que são estes? Certo, Mércia, vamos lá. Exclusão de acesso pode ser entendida como o primeiro estágio da exclusão digital. É quando não se tem acesso ao recurso físico, que compreende os equipamentos e, mais especificamente, é como se uma pessoa ou escola não tivesse acesso a computadores e à conectividade. Isso é exclusão de acesso. Exclusão de uso, nesse caso, é ter e não poder ou não saber usar. São aquelas populações, como pessoas idosas, mas também gestores e professores que se viram em situações embaraçosas durante a pandemia, quando tiveram que realizar suas atividades por meio das tecnologias digitais. A exclusão de acesso está ligada ao recurso digital, que envolve mais diretamente o conteúdo e a linguagem. Já a exclusão de qualidade de uso é um aspecto mais complexo, tá? Pois envolve todo o sistema que converge os recursos humanos e sociais. Vai envolver muito dos aspectos do que tratamos sobre a problematização em torno do status quo e do discurso político em torno do par dialético exclusão digital. Ao meu ver, a qualidade de uso tem a ver com o letramento, com a educação, e que estão contidas no recurso humano, pois tanto o letramento como a educação estão contidas nesse recurso humano, que faz parte de uma perspectiva mais avançada de inclusão digital. Nesse contexto, a mera existência das tecnologias e da internet não cria pesquisadores e pessoas qualificadas, entendeu? É preciso outros elementos, a exemplo de contextos sociais, cognitivos
e econômicos que potencializam bases e habilidades necessárias. A qualidade do uso também está associada ao recurso social que envolve as comunidades e as instituições. E aí, as relações sociais, o capital social, tem o seu lugar no acesso qualificado à tecnologia, pois o uso qualificado dessas condições não é apenas um insumo do desenvolvimento humano, mas um fator de mudança que afeta uma família, uma comunidade, uma sociedade. Bom, o tema é muito amplo, como vimos nessa conversa. São muitos aspectos que envolvem a exclusão digital. Sendo assim, precisamos ler mais para entender o assunto. É verdade, Tatiane. Professora Bárbara, mais uma vez foi uma honra conversar sobre esse assunto contigo. Muito obrigada por aceitar o convite da equipe do Fala aí Julieta. Caso tenha alguma recomendação de leitura sobre o tema de hoje, por favor, sinta-se à vontade para nos indicar. Tatiane Messia, eu quero agradecer o convite a vocês e à Universidade Estadual de Feira de Santana, a UFES, para conversarmos sobre esse tema que até antes do início da pandemia da Covid-19, muitas pessoas e até mesmo a academia parecia ter achado ser um tema já superado. E a gente viu agora, diante da problemática em torno do acesso e uso das tecnologias digitais, durante a crise sanitária da Covid-19, que enfrentamos, essa crise por conta da pandemia mostrou que não, que é um tema que está aí, firme e forte, e que carece de resoluções, que carece sim de uma superação. Quero aproveitar para indicar 2 trabalhos que abordam a exclusão digital e que estão sendo desenvolvidos no âmbito do Laboratório de Tecnologias Informacionais e Inclusão Sociodigital, o LTI Digital. O primeiro é uma tese de doutorado de Raquel Alves Sobrinho, que trata da inclusão digital em instituições educacionais comunitárias, e o segundo é uma pesquisa de pós-doutorado da professora Noêmia Lima, que trata da inclusão digital da pessoa idosa. Ambos os trabalhos estão sendo desenvolvidos no programa de pós-graduação em educação da UFBA, o PPGE, da Faculdade de Educação. Aproveito para indicar 2 livros de nossa autoria sobre o tema, que é Tecnologia e Mediação, uma abordagem cognitiva da inclusão digital e Inclusão Digital na Educação. Então, parabéns pelo podcast e um até logo para os ouvintes e para vocês também. Tchau, tchau. É isso, galera. Agora vamos para o nosso quadro Li e Recomendo. Hoje com uma participação muito especial. Olá a todas e todos. Meu nome é Rafael Azevedo. Sou servidor da UFES, mestre em filosofia e graduando em psicologia também pela UFES. Fui convidado a trazer um livro que eu li e recomendo. O livro que eu li e recomendo é o livro O Cemitério dos Vivos, de Lima Barreto. Seus escritos dividem-se entre a narrativa pessoal e a ficção. Relatam os momentos de seu internamento e a experiência da loucura na segunda vez em que esteve internado no Hospício Nacional no Rio de Janeiro, em 1920. Os seus diários revelam, na verdade, uma enorme lucidez diante do que ele vivenciava. Lima Barreto é um forte crítico da sociedade da sua época, das definições da loucura e também da opressão do racismo e das estruturas sociais herdadas do processo de colonização. Seu diário começa com sua chegada pelas mãos da polícia e daí em diante descreve a sua vivência com outros ali internados. Excluídos da sociedade, dezenas de homens sem ter o que vestir ou onde deitar à noite, sujeitos a todo tipo de violência dos guardas e das classificações médicas. Ele foi, à sua época, um dos poucos a assumir a si mesmo e a sua literatura como negros. Na época,
foi mal recebido pela comunidade literária, apesar de ter sido escritor, cronista e jornalista. Esse ano, ano do seu centenário, convido a todas e todos à leitura de Lima Barreto através desse trecho retirado de O Cemitério dos Vivos. No hospício, não vi nada semelhante. Os loucos me pareciam pouco emotivos, e quase todos eles se queixavam dos seus parentes e das suas mulheres. Na minha convivência, ou melhor, nas minhas convivências com loucos, 2 ou 3 vi chorar. O tal rapazola da cama, à esquerda da minha, e um outro na janela do salão de bilhar, quando delirava. Alguém repreendeu-o por isso, mas ele, com propriedade e urbanidade, respondeu: O senhor nada deve observar-me, porque não sabe quais são os meus sofrimentos. Agradeço ao CISB pelo convite e boa leitura. Que maravilha! O Fala aí Julieta é assim, conteúdo de qualidade, sempre buscando trazer temas interessantes para vocês. Siga a gente no Instagram, @CISB_UFES, também no Facebook, Biblioteca Central Julieta Carteado, e canal no YouTube CISB UFES Biblioteca Viva, e nossa homepage www.cisb.ufes.br. Aproveitamos para lembrá-los que em janeiro não teremos o episódio no Fala aí Julieta. Retornaremos em fevereiro com um episódio maravilhoso para vocês. Ficamos por aqui, pessoal. Agradecemos a sua audiência, cuidem-se e até o próximo episódio, sempre na primeira terça-feira do mês. Tchau, tchau!